Passamos à segunda parte, a retomada do estudo do capítulo 21 do ciclo humano, a meta espiritual e a vida. Então, só recapitulando, já temos caminhado longamente ao longo do seguindo as indicações de Sri Aurobindo, nesta visão panorâmica do desenvolvimento coletivo, social, político da espécie humana à luz de uma dimensão interior, de um propósito de evolução, de um propósito de realização espiritual. A nossa previsão seria de concluirmos hoje esse capítulo, mas pelo avançar da hora, provavelmente isso não vai acontecer. Mas vamos caminhar um pouco mais nele. Então, hoje já seria o nosso quarto momento de abordagem deste capítulo que focaliza justamente a relação que este propósito espiritual, esta meta, quer dizer, a evolução como que tem não só um propósito que a conduz, que a impulsiona, mas ela tem uma meta, um objetivo, onde ela quer chegar, onde este propósito que impulsiona a evolução quer chegar. Então, existe esta meta, que é de natureza espiritual, e o capítulo estuda a relação disto com a vida individual, a vida coletiva. Esta relação entre essa meta espiritual e a vida é uma relação de afirmação da vida ou de negação da vida, é o que ele vai considerar. Então, vamos retomar um pouco do que foi visto antes para estabelecer uma conexão entre o que conseguimos avançar além disso. Então, ele havia feito esta consideração de que onde há tal divisão, uma divisão entre a vida e o espírito, uma sentença de condenação é passada sobre a vida humana. Ela ou é deixada a circular em sua rotina, ou é denunciada como sendo desprezível e irreal, uma vaidade das vaidades, e perde aquela confiança em si própria e fé interior no valor de seus objetivos terrestres, Shraddha, sem as quais ela não pode chegar a qualquer coisa. Pois o espírito do homem precisa esforçar-se em direção às alturas. Quando perde sua tensão de empenho, a raça deve tornar-se imóvel e estagnada, ou mesmo afundar rumo à escuridão e ao pó. Então, essa primeira sentença tem uma conotação interessante, onde há uma divisão entre a vida e o espírito, uma sentença de condenação é passada sobre a vida humana. Então, aqui, ele, de certa forma, inverte a nossa perspectiva de que se pudermos realizar essa dimensão espiritual, ótimo, mas se não o fizermos, a vida prosseguirá como ela é, com as suas promessas, as suas realizações, as suas plenitudes. Mas não, ele diz que a condição de afirmação ou de realização da plenitude da vida depende da realização dessa dimensão espiritual, que não está separada da vida. Isso ele insistentemente nos aponta. E se não houver, ou se houver essa divisão, a vida humana está condenada. Condenada ao quê? A uma condição de estagnação, é o que ele vai nos dizer. Ela ou é deixada circular em sua rotina, ou é denunciada como sendo desprezível e irreal, uma vaidade das vaidades, e perde aquela confiança em si própria e fé interior no valor de seus objetivos terrestres, sem as quais, sem essa confiança e sem essa fé, ela não pode chegar a qualquer coisa.
Então é interessante que ele nos diga aqui que se a vida perde essa conexão com a dimensão interior, ela vai estar condenada a se manter no seu circuito habitual, na sua rotina. Mas isso vai levá-la, no final, a uma perda de, da dinâmica da própria vida. Então, não é apenas uma perda da dinâmica espiritual, que não chega a se cumprir, mas é a própria vida que perde a própria dinâmica da vida. Então, ela perde a confiança em si própria e a fé interior no valor de seus objetivos terrestres. Então, é como se os próprios objetivos que foram fixados para a vida a partir dessa dimensão interior dependem da conexão com essa dimensão, senão se perdem. Então, tudo será, no fim, condenado a uma futilidade, a uma realização, a uma busca de uma plenitude que nunca se cumpre por inteiro, pode levar, inclusive, à destruição dos próprios meios que o planeta oferece à manutenção, à sustentação da experiência humana, por uma busca predatória de extrair dela tudo que for possível, mas isso vai levar só à destruição, à frustração, porque a plenitude desta dimensão não está nela própria. Isso é algo que Sri Aurobindo nos aponta e que é muito revelador, e que cura, de certa forma, essa cisão entre o espiritual e a vida, como se o espiritual fosse a dimensão interior sem a qual a própria vida perde o seu real sentido e propósito. Pois o espírito do homem precisa esforçar-se em direção às alturas. Quando perde sua tensão de empenho, a raça deve tornar-se imóvel e estagnada, ou mesmo afundar rumo à escuridão e ao pó. Então, existe uma dinâmica que só faz que a própria experiência seja saudável se ela está desperta e motivando nesta nessa busca de ampliação, de ascensão em direção às alturas, não às alturas de um abandono da vida, do mundo, do próprio ser, da humanidade, mas à realização das suas potencialidades mais altas. Se ela perde essa atenção, esse empenho que a motiva, que a impulsiona, no fim, a raça, ele sempre usa o termo raça para conotar a conotação da espécie humana como um todo. Ou ela se torna imóvel e estagna numa certa experiência, que pode eventualmente culminar e resultar num circuito autodestrutivo, como certas direções hoje parecem indicar, ou mesmo a um retrocesso. Ela não só deixa de evoluir e não apenas fica estagnada, mas ela pode recair para um estágio de escuridão, de perda daquilo que ela conquistou e ao pó. De certa forma, é o arco de vida das grandes realizações humanas, dos próprios impérios, que tem um crescimento, um surgimento, um crescimento, um auge, um declínio e depois a dissolução. Mas, segundo essa visão, a dinâmica que impulsiona a espécie humana, ela pede a abertura e a renovação constante deste impulso de ascender, de ampliar-se, de abrir-se à dimensão do mais alto. Mesmo quando a vida rejeita o espírito, ou o espírito rejeita a vida, precisa haver uma autoafirmação do ser interior. Pode mesmo haver uma gloriosa safra de santos e eremitas num forte solo de espiritualidade. Mas a menos que a raça, a sociedade, a nação seja movida em direção à espiritualização da vida, ou se mova para a frente, conduzida pela luz de um ideal, o fim deve ser pequeneza, fraqueza e estagnação. Ou a raça terá de voltar-se para o intelecto em busca de resgate, de alguma esperança ou novo ideal,
e chegar por meio de um círculo, através de uma era de racionalismo, a um esforço revigorado rumo à reafirmação da verdade espiritual e uma nova tentativa de espiritualizar a vida humana. Então, mesmo que haja uma rejeição mútua ou de um desses termos, a vida rejeitando o espírito, ou o espírito mesmo rejeitando a vida, como certas realizações parciais da, da verdade espiritual indicaram que a vida teria que ser abandonada para que o espírito pudesse realizar, mesmo havendo esse momento de mútua rejeição, alguma autoafirmação do ser interior precisa haver. Então, isso pode acontecer até mesmo um momento em que, num determinado momento, e num determinado território, num determinado lugar, aconteça o que ele chama esta gloriosa safra de santos e eremitas num forte solo de espiritualidade. Então, a humanidade parece, se olhamos para a história do desenvolvimento humano, mesmo o desenvolvimento da cultura, da arte, ela parece ter experimentado momentos em que, aparentemente, há uma convergência de nascimentos, então ele fala, essa safra, ou de artistas que vão fazer em determinado momento, como foi a Renascença na Europa, sobretudo na Itália. Então, ali parece ter havido uma concentração, nesse caso, artística, mas ele fala de uma safra de santos e eremitas num forte solo de espiritualidade. Então, aqui parece ser mais uma referência a determinados momentos da própria história oriental na Índia, no Oriente como um todo, onde houve momentos em que afloraram diferentes expressões dessa dimensão espiritualidade, dessa dimensão espiritual. Mas isso não é suficiente nessa visão. Ele nos diz que a raça como um todo, a espécie humana e a sua organização como sociedade e como nações, se esta experiência humana não for motivada por uma necessidade de transformação da vida, então a espiritualização da vida, então não é a negação da vida como tal, mas é fazer infundir na vida ou aflorar dela uma dimensão interior que é própria a ela mesma e que lhe assegura a sua plenitude. Se não for isso, pelo menos que ela tenha algum ideal, ela possa formular um determinado ideal que a faça mover-se à frente. Então, pode ser o ideal de uma realização, de uma justiça social, de uma melhor distribuição de recursos na humanidade, na espécie como um todo, que motivou no passado determinadas tentativas de realização prática na sociedade. Então, a busca de experimentos de formas de organização socialista em determinadas nações e sociedades, de maneira a assegurar essa melhor distribuição de recursos. Enfim, este ideal ou algum outro. Se não existe isso, o fim será pequeneza, fraqueza, estagnação. Então, aqui parece ser muito do que estamos observando hoje, em que esses ideais, eles existem, eles persistem, mas eles não são o que, pelo menos aparentemente, é como que norteia o desenvolvimento. O que está aparentemente liderando é o contrário disso, é a busca de uma realização cada vez mais individualizada, cada vez mais centrada em interesses egoísticos de indivíduos ou de nações. Então, indivíduos buscando a sua realização a todo custo, mesmo que isso represente a exploração de muitos outros, nações que se fecham em torno do seu próprio interesse. Então, certas
expressões de uma busca de uma integração, de um diálogo mais comunitário, organização de associações entre nações, vêm sendo crescentemente questionadas. Então, o que no momento parece prevalecer é essa direção dessa fragmentação, dessa perda, ou de uma referência espiritual, ou mesmo de uma referência de algum tipo de ideal. E aí caminharemos para a pequeneza, a fraqueza. Então, onde há isolamento, onde há fragmentação, vai surgir necessariamente fraqueza e estagnação, ou mesmo deterioração, decadência e dissolução. Se a raça, a espécie humana não puder se abrir a essa dimensão espiritual ou ideal, ela terá que de se voltar, ao menos para a dimensão intelectual, racional, que vai buscar algum tipo de resgate, de alguma esperança ou de algum novo ideal. Então, a razão será chamada a tentar realizar, fazer aquilo que ficou num vácuo pela perda da visão dessa dimensão interior espiritual. E aí surgirá um ciclo, então, de novo, essa ideia dos ciclos, que Sri Aurobindo está aqui considerando, a evolução da coletiva, da raça, vai descrever um círculo que necessariamente irá atravessar uma era de racionalismo, que parece ter sido o caso aqui, se observamos o que surgiu desde a época do iluminismo até o que acontece hoje. Através desse círculo, apontando para um esforço revigorado rumo à reafirmação da verdade espiritual e uma nova tentativa de espiritualizar a vida humana. A meta verdadeira e plenamente espiritual na sociedade irá considerar o homem não como uma mente, uma vida e um corpo, mas como uma alma encarnada para um divino cumprimento sobre a terra, não somente nos céus além, os quais, afinal, ela não precisaria ter deixado se não tivesse nenhum empreendimento divino aqui no mundo da natureza física, vital e mental. Ela, por conseguinte, irá considerar a vida, a mente e o corpo não como fins em si mesmos, suficientes para sua própria satisfação, nem como membros mortais, cheios de doença e que devem somente ser descartados, para que o espírito resgatado possa escapar para suas próprias puras regiões, mas como instrumentos iniciais da alma, os ainda imperfeitos instrumentos de um ainda não apreendido, mas divino propósito. Isso está ainda dentro do campo da retomada do que já havíamos considerado, mas o que ele coloca aqui é tão importante que eu acho que justifica que tenha sido retomado. Então, considerando que a partir dessa travessia deste ciclo racional, atravessando mesmo esse momento de absoluta incerteza que vivemos hoje, em que a própria razão não parece ter sido capaz de oferecer alternativas, soluções que possam, de fato, encaminhar esse pleno desenvolvimento da experiência humana, e na qual, na verdade, ela vem sendo até mesmo questionada. Enfim, mas atravessando esse momento, talvez de uma forma subterrânea, subaquática, por assim dizer, correntes, tendências estão trabalhando e que vão emergir ou que já estão, na verdade, emergindo, na busca desta afirmação dessa meta espiritual, que será verdadeira e plena, não apenas
a aparência espiritual de certas formulações religiosas, mas a espiritualidade verdadeira considerar, irá considerar o ser humano não como mente, vida e corpo, mas como uma alma encarnada para um divino cumprimento sobre a Terra. Então, aqui num estágio em que não apenas alguns indivíduos despertam para essa necessidade, essa possibilidade, mas como se isso se espraiasse pela coletividade humana. E uma realização, um divino cumprimento de um propósito divino sobre a Terra, não somente nos céus além. Então, aqui, esta percepção diferencial da visão de Chirulo Lindo de que a plenitude da realização espiritual pode e mesmo deve ser alcançada aqui, na existência terrestre, na existência, na vida, num corpo, e não somente nos céus além. Porque se o propósito ou a plenitude de realização dessa dimensão fosse estivesse reservada aos céus, ou aos paraísos, aos nirvanas, além, ela não precisaria ter feito essa travessia. Então, ela não precisaria ter deixado esses paraísos, esses céus, se ela não tivesse nenhum empreendimento divino aqui no mundo, da natureza física, vital e mental. Então, seria uma, uma submissão de si própria e das suas criaturas a uma experiência de intenso sofrimento que muitas das expressões da experiência humana trazem, seria incompreensível, injustificável que este Criador submetesse as suas criaturas a este sofrimento se a sua meta, a sua possibilidade de realização não estivesse também aqui, algum tipo de propósito divino aqui no mundo, que compreende a natureza física, vital e mental do mundo. Então, por esta lógica da própria meta espiritual, ela irá considerar a vida, a mente, o corpo, não como fins em si mesmos. Então, ela não nega vida, mente e corpo, mas, ao mesmo tempo, não se transforma em fins em si mesmos, suficientes para a sua própria satisfação, porque essa satisfação, a nossa própria experiência mostra que ela jamais será alcançada, e, ao mesmo tempo, não são meramente membros mortais, cheios de doença e que devem somente ser descartados, para que o espírito, enfim, libertado, resgatado, possa escapar para suas próprias puras regiões. Mas vida, mente e corpo como instrumentos iniciais da alma. Instrumentos iniciais, ela poderá desenvolver outros ou aperfeiçoar estes próprios instrumentos, que são ainda no momento imperfeitos. E o próprio propósito ainda não foi plenamente apreendido, plenamente compreendido, mas ele estaria já em processo de realização pela própria alma, que utiliza, então, mente, vida e corpo como seus instrumentos. De certa maneira, não só não avançamos, como ainda retrocedemos, mas espero que isso tenha sido para afirmar um pouco mais a percepção daquilo que Shirobinda nos oferece aqui. Na próxima reunião do ciclo humano, sim. Então, espero que a meta da conclusão possa, então, ser alcançada. Acho que melhor, então, pararmos hoje aqui. Temos ainda alguns minutos, caso alguém queira compartilhar alguma percepção, esclarecer algum ponto.
Oi, bom dia. Bom dia, Bárbara. Tudo bem? Em primeiro Sim, lugar, bom ano novo a todos. Nós, né, que a gente possa continuar nessa jornada e agradecer, como sempre, pelos ensinamentos. E só uma coisa que me remeteu aqui na primeira parte do trabalho, daquela história do peixe que se transforma em pássaro, eu me lembrei do Escher, daquele gravador, né, que sim, tem muitos trabalhos com aquelas imagens. sim, É só, tá? sim. É uma boa lembrança. Ele faz um processo de transformação progressivo, né? Vai gradualmente passando do peixe até o pássaro. São imagens muito bonitas, realmente. Bom dia. Eu Bom queria dia. compartilhar uma visão que eu tive, tá? Que é pessoal, mas quero compartilhar com vocês. Que é como se eu fosse assim um peixinho ainda, sabe? Um peixinho que já botou a cabecinha assim para fora e recebeu umas frutinhas do alto, muito doces, e cantou. Só que ele sentiu falta de ar e teve que voltar para o meio do mar. Mas aí, aquele gostinho que ele sentiu, ele não esqueceu. Ele foi botando a cabecinha dele para fora, foi pegando um pouquinho mais de ar e foi fortalecendo, e era tão bom que ele recebia, que ele, acho que um dia ele vai conseguir. Um dia, todos nós, com a graça da Mãe Divina, vamos conseguir ser pássaros de Pode luz. ser que ele bote fé em quem vai tirar ele da água, né? Ah, tem alguém aí, tem Deus aí, né? Para não tirar um bando. Já pensou a gente assim voando, né? Juntos, né? Toda a humanidade, coisa linda, né? Mas aí ainda tem um grande caminho. O final, assim, que é muito lindo, é o propósito, terminou naquele propósito, né? Mesmo que a gente ainda seja assim, ainda tenha um anãozinho aqui, né? Como diz a Tirero-Bindo, mas esse propósito, cada vez mais a gente afirmando e afirmando juntos, cada vez se torna mais forte, né? Então, assim, temos que ver ainda que a nossa natureza, não sei de vocês, mas a minha ainda está assim, cambaleando muito, né? Como todo um processo, mas o propósito está aqui. E desejar a todos um ano de muita luz e muita paz. Obrigada. Obrigada. Antes de comentar o que a Maria da Glória nos trouxe, eu quero mencionar uma mensagem por escrito que a Heloísa encaminhou aqui no chat, mencionando que a passagem do peixe para a ave é, de certa forma, também essa passagem que vem sendo, na verdade, anunciada já há algum tempo, nessa passagem de mudança de fase, de, de a transição de uma etapa do desenvolvimento espiritual para outra. Então, não por coincidência, talvez, o peixe, de fato, fala da era de peixes e o ar, que é o aquário, é um elemento do ar. Então, a passagem da água para o ar, do peixe para a ave, não só possivelmente é essa menção a esse processo que individual em que cada um de nós está empenhado e cada um de nós num determinado momento, um determinado estágio dele, mas da humanidade como um todo. Aí talvez todo essa grande inquietação que já há algumas décadas vem mobilizando a humanidade, a consciência humana como um todo, né, parece como expressão desse momento, dessa vivência, dessa transição. E em relação ao que a Maria da Glória trouxe, acho que cada um de nós está num determinado ponto desse processo, e é fundamental que cada um possa perceber o ponto exato em que está e possa
tomar consciência disso e conduzir o seu próprio processo com absoluto respeito ao seu processo, ao seu estágio, de modo que ele possa ser conduzido de uma maneira com a segurança necessária dentro de um processo que em si já é absolutamente delicado e desafiador, essa transição. Mas, nesse sentido, é importante lembrar que no texto do Rolf, a imagem talvez mais importante que surge ali é a imagem daquela mão, daquele que conduza este processo e que escolhe retirar os peixes que ele considera que já estão no ponto de poder fazer essa transição, eventualmente devolvendo alguns, mas aqueles que podem sustentar esse processo, ele vai segurá-los, mas é fundamental, e isso o Rolf descreve esse processo, que aquele que está já em condições de realizá-lo saiba que ele não está fazendo isso contando apenas com as próprias forças, mas que, ao contrário, ele tem essa sustentação. Ele só pode fazer isso porque ele tem essa mão que o sustenta. Então, por isso, toda a parte final do Rolf fala do texto do Rolf fala desta abertura, desta entrega, dessa confiança e dessa entrega a esta mão que sustenta e que conduz. Porque pela nossa própria força podemos muito pouco, ou quase nada mesmo. O que não quer dizer abrir mão daquilo que nos é colocado, aquilo que temos que realizar, aquilo que temos que escolher. Então, esse processo implica também escolhas, mas o que o sustenta e fundamenta é esta abertura, esta entrega a esta mão que conduz e sustenta. Dia a todos e todas. Bom dia. Feliz ano novo. Feliz ano. Eu pensando nessa música também, né, e quando fala, eu tenho que respirar. Eu fiquei pensando sobre isso, porque justamente o peixe, essa alegoria, né, que faz, o peixe respira dentro d'água, né, não é fora d'água. E aí eu pensando né, nesse processo humano que ele faz essa alegoria o que simbolizaria esse momento, né, em que o ser se dá conta que precisa de respirar, né? Mesmo estando dentro de um ambiente que aparentemente ele respira, né? Mas ele precisa de respirar algo mais, uma outra coisa. E aí eu imaginei como essa necessidade, como esse primeiro despertar, né? Você começa a se dar conta que tem uma necessidade de uma outra coisa além, né? E eu fiz também pensando em Siddhartha Gautama Buda, né? Quando ele estava lá também dentro do palácio, né? Filho de um rei, todas as suas, né, situações em voltas, e que ele também se dá conta que em um momento que precisava de buscar uma outra realidade, viver uma outra coisa. Isso pode ter um sentido exterior e, ao mesmo tempo, interior, né? E aí pensei nesse sentido, que seria no momento que o ser começa esse movimento da aspiração, que você falou de Rolf, né? E, e você essa busca por aspirar, né, por uma busca de consciência. E, de certa forma, eu imagino que aqui, nesse momento, estamos respirando, né, algo mais. Estamos vivendo essa necessidade dessa respiração e buscando essa respiração plena,
E quando a gente se une, né, para ouvir juntos algo que nos remete a outros ares, né? Então é um momento dessa respiração também, que se consolida, se afirma em nossa vida, né? É isso. Muito provavelmente a música, talvez uma das referências dela seja aquela condição que antecede mesmo o ato de respirar, como do embrião, do feto humano que está lá no útero, naquela condição, né? Ele está num meio aquático, ele ainda não respira. O momento do nascimento é o momento em que os pulmões terão que entrar em funcionamento. É um momento traumático, é uma passagem difícil. Então, provavelmente, no final da letra, isso emerge com clareza, né? Que é essa própria necessidade, a compulsão. O ser humano não tem escolha em relação a isso. Ele tem que deixar aquela condição paradisíaca inicial e tem que transpor esse limiar e tem que ingressar neste mundo o que onde ele tem que respirar, e o respirar já implica tanto em troca, né? É uma troca constante dele com o ambiente, mas o respirar aí já implica em algum empenho dele próprio, né, de manutenção da vida através da respiração, algum grau de risco, né, porque se por algum motivo a respiração cessa, a vida vai cessar também. Então, ingressar no estágio da respiração já é um outro estágio em relação àquele anterior em que nem havia essa necessidade. Mas é interessante também, isso fica mais claro agora, como primeiro você falou em respirar, a transição do peixe para a ave, a transição de uma forma de respiração para outra, e o que emerge no fim é aspiração. E aspirar tem também a ver com respirar, né? Nós temos o aspirador, né? O aspirador de pó, ele puxa para si algo, né? Então tem quem vê a própria palavra aspiração, a conotação desse movimento de aspirar para si, de sucção, né? Tem inclusive alguns linguistas que consideram que se deva conjugar o termo aspirar nessa conotação, mesmo em termos, se você fala de aspiração espiritual, aspiro a coisa. Então, eu aspiro a coisa como se estivesse aspirando uma coisa física. Existe essa conotação, né? Mas Shri Aurobindo e a mãe, sobretudo, ela esclarece porque poderíamos confundir a aspiração espiritual como um movimento de puxar para si. Então, ela deixa isso absolutamente claro. O aspirar, a aspiração espiritual, como eles concebem, não é um puxar para si, é um abrir-se, para que então alguma coisa possa entrar, mas não é um puxar para si. Então, esse esclarecimento é fundamental, mas me parece interessante considerar que se fale de respiração e no final de aspiração. Bem, se não temos mais nada, acho que podemos ir concluindo, agradecendo uma vez mais a companhia, não só hoje, mas ao longo desses anos, né, e que este ano que está começando agora seja também um ano de caminhada e aprendizado juntos. Prosseguimos então essa semana, no sábado a leitura de Rolf, no domingo a síntese do yoga com o Henrique.
Gratidão, foi muito bom hoje. Feliz ano novo aí para todos. Para Feliz todos. ano novo. Feliz ano novo. 2025 de paz. Felizes aspirações. Eu ia falar isso. Muitas aspirações, Muito. As mais altas, mais belas, mais profundas. muitos É, voos. o momento é absolutamente desafiador, a gente não deve ter nenhuma Você, ilusão em relação a isso, né? Mas também por isso não podemos perder de vista, e aí o privilégio, né, de termos essa visão que clareia, que ilumina, né, as possibilidades, mesmo aquelas que para nós estão aparentemente cada vez mais toldadas, mais escurecidas, mas encontramos em Shirorobim da Mãe referências que nos afirmam que, apesar de todas as aparências, né, este movimento prossegue e devemos confiar nisso. Interessante quando você falou também que às vezes esses momentos controversos, né, antagônicos, como que intensificam, né, essa necessidade de respirar uma outra coisa, né, um outro ar, para não ser, né, esmagado, confinado e dissolvido, né, no nada. E fazer essa passagem, né, para esse momento de, é, que ele diz aqui, que você leu, explicou na Vida Divina, do ciclo humano, que ele fala da espiritualização da vida, né, como para que a gente não tenha que recair nos dogmas do intelecto, né? Fazer essa passagem, que é o grande desafio, né? Então, aspirar com a mente, o corpo e toda a plenitude de vida do ser, né? É isso aí. Tanto quanto possível e cada vez mais tentarmos nos abrir a essa dimensão mais profunda da alma. Por isso estão todos convidados aos encontros casa. Bem-vindo, bem-vindos todos às aspirações. Gratidão. Boa semana.